Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o seu professor de língua portuguesa, Rodrigo Ribeiro. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 14. Acompanhem comigo. Objeto de conhecimento, discursos argumentativos, manifestações artísticos corporais, linguísticas e culturais pautados no respeito e na liberdade de expressão entre os jovens. Inferências textuais, intencionalidade discursiva e identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação. Conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual. Detalhamento, análise de textos orais e escritos, hipertextos e discursos midiáticos que constroem saberes e autonomia do estudante. Leitura e análise de textos argumentativos na percepção dos tipos de argumentos utilizados e seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos para a articulação de ideias por meio de vocábulos ou locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos, permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria da vida pessoal e coletiva. Certo? Então, vamos à nossa aula. Vem comigo aprender. Muito bem, nós vamos iniciar nossa aula, então, falando de recursos argumentativos. Recursos que eu utilizo para argumentar. Vejam aí que nas nossas outras aulas a gente já vem tratando dessa questão do argumento, né? E vocês vão ficar craques em argumentar. Nossa aula de hoje, então, nós começamos com esses recursos, tá? Chamamos de argumento um conjunto estruturado de ideias que tem o propósito de persuadir ou convencer alguém sobre determinado tema ou questão. Na prática, um argumento consiste em apresentar uma afirmação principal, que é uma tese, apoiada por evidências, razões ou exemplos que sustentem essa afirmação. Então, vocês estão vendo aí que o argumento, né, ele totalmente estruturado, ele vai ter um conjunto aí de ideias que o propósito dele é o quê? Convencer aquela pessoa que está lendo, persuadir essa pessoa, né, sobre determinado ali tema ou questão que você queira discutir. E aí, na prática mesmo, quando nós estamos escrevendo, esse argumento ele vai apresentar tem uma afirmação principal ali, apoiada por evidências ou exemplos que vão sustentar essa afirmação, tá bom? Então, na prática, o argumento funciona desse jeito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha num exemplo aí desses recursos argumentativos? Acompanhem comigo. Vejam que eu tenho uma afirmação. Eu gosto de chocolate. Isso é uma afirmação. Você pode aí comentar simplesmente eu gosto de chocolate. Vejam que esse eu gosto, né, ele não tem uma intenção de convencer ninguém, né, de provar algo, de persuadir algo. É apenas a sua opinião, é uma afirmação. Eu gosto de chocolate, uma afirmação. Agora, se eu digo comer fruta é melhor que comer chocolate. Isso aqui eu tenho que provar. Porque eu estou afirmando, né, que comer fruta é melhor que comer chocolate. Vejam comigo, essas provas são construídas por argumentos, certo? Então, olha só aqui. A fruta é doce, tem açúcar natural. É um argumento que eu posso utilizar, então, para dizer que comer fruta é melhor que comer chocolate, tá? Traz benefícios para a saúde, ao contrário do chocolate. Então, vejam que eu trouxe dois argumentos, tá? Dois argumentos que vão sustentar, então, essa tese aqui, que eu estou dizendo que comer fruta é melhor que comer chocolate.
Como que eu vou sustentar, né? Aí, ó, eu tenho essas provas que eu estou trazendo vão ser construídas por esses dois argumentos, que a fruta é doce, tem açúcar natural e que traz benefícios para a saúde, ao contrário do chocolate. Certo? Muito bem, então nós temos aí esses dois argumentos sustentando essa nossa tese, tá bom? Nós vamos continuar então vendo aí, né, formas de nós trabalharmos esses recursos argumentativos. Vejam comigo. Nós temos, então, formas práticas de argumentação que não devemos esquecer. A primeira delas, a exemplificação, é uma eficiente forma de dar concretude, materialidade às discussões. Então, eu exemplificando, eu vou trazer algo concreto, algo material às discussões. Então, nós encaixamos ali no texto ideias fundamentais de pensadores, que pode ser aí um argumento de autoridade. Consiste em mostrar alinhamento entre o que pensam os grandes nomes e a reflexão do autor da dissertação. Né? Eu faço aí, então, a junção dessas ideias. Filósofos, sociólogos, antropólogos, psicanalistas, historiadores, médicos, entre outros, eles costumam ser convocados para agregar a análise do tema de algumas de suas ideias mais emblemáticas. Então, eu posso trazer um sociólogo, um historiador, um médico, para me ajudar ali naquela argumentação, né? Trazer ali um exemplo dessas pessoas para dentro do meu texto. E aí, a partir disso, nós vamos ver alguns movimentos argumentativos, que são que? Estratégias para persuadir, estratégias para convencer alguém. A primeira delas é a sustentação, né? Que aí é uma defesa, você vai defender aquela ideia, vou sustentar, vou defender. Depois eu tenho a refutação, que pode ser aí a discordância, né? Eu vou refutar. E depois nós temos a negociação, que é um acordo. Nós vamos já explicar melhor como que isso funciona, tá? Nós temos esses movimentos argumentativos aí, que vão ser uma ação desencadeada, podemos dizer assim, quando nós estamos diante de um tema e o compreendemos, tá bom? Então, quando eu tenho essa compreensão, nós podemos decidir que movimento argumentativo eu vou adotar para montar a minha tese. Se eu vou concordar ali, se eu vou sustentar, se eu vou discordar daquela tese, ou se eu vou negociar essa tese, tá bom? Nós não podemos esquecer que o ato de argumentar é uma atividade muito presente na nossa vida, né, em sociedade. E aí, desde as conversas com amigos, né, com familiares, até a produção de gêneros textuais em sala de aula, né, como cartas de solicitação de informação, abaixo-assinados, artigos de opinião, carta aberta, um debate, entre outros gêneros argumentativos, também fazem parte da nossa vida, e eu vou utilizar esses movimentos argumentativos também. Nós vamos começar, então, com o argumento de sustentação. Como é que ele acontece? Muitas vezes, reforçamos uma ideia por meio de argumentos, e em vez de discutir ou contestar, nós vamos defender aquela ideia. Isso demonstra a nossa sustentação em relação a um assunto. Por exemplo, tá? Nós vamos sustentar ali, então, esse assunto, né? Eu vou utilizar essa sustentação, não vou discutir e não vou contestar, eu vou sustentar. Uma carta de solicitação de informação, olha só. É um gênero textual que apresenta um pedido ou reivindicação a alguma autoridade capaz de solucionar o problema. Ela possui um tom amigável e ameno e tem como base o uso da argumentação. Tá? A carta de solicitação é um texto direcionado a alguém ou a um grupo específico. Ela difere das demais cartas no quesito objetivo. Apresenta como foco a realização de um pedido a uma autoridade para tratar de um problema. A argumentação é o principal elemento da carta de solicitação,
pois é por meio dela que se pretende persuadir o destinatário. A carta de solicitação apresenta tom mais ameno e menos crítico do que a carta de reclamação. Então, você vai solicitar algo, né? Quando eu solicito, eu tenho que trazer argumentos dessa minha solicitação. Por isso que nós estamos falando de carta de solicitação, tá? Para utilizar os argumentos. Nós vamos ver agora, então, um exemplo de carta de solicitação. Acompanhem comigo. Goiânia, 25 de abril de 2019. Cara Márcia Lopes, sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola e, por isso, escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca nas salas de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas, porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros, nem possibilita uma boa classificação deles. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Neste lugar, a organização não se mantém, porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema devido ao fato de caírem na prateleira é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, amassos e rasgos. Para solucionarmos esses problemas, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas, como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor nossa pequena biblioteca. Desde já agradecemos sua atenção. Alunos do 7º B. Muito bem, vocês ouviram aí, então, uma carta de solicitação. A solicitação ali de uma melhora, né, na biblioteca. Vejam que ela tem um tom ameno, mas ela traz argumentos também ali que vão sustentar, né, essa solicitação. Vamos dar uma olhadinha nessa carta, então, mais detalhada? Olha só. Muito bem, vamos observar os argumentos que nós utilizamos aqui para, de repente, convencer quem? A Márcia Lopes, né? Que provavelmente aí é a gestora dessa escola. Então, olha só. Ela começa dizendo, né? Os alunos aí do 7º B começam dizendo: sabemos que você é a pessoa responsável pela compra do material pedagógico da escola. Por isso escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Então, já está dizendo aí, né, o porquê que eles escreveram para ela, porque eles estão precisando de uma ajuda. Então, começa relatando o problema. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca nas salas de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas, desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas, porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros, nem possibilita uma boa classificação deles. Então, vejam que eles já trazem argumentos, né, antes de fazer a solicitação. O que eles dizem aqui? Ó? Que tem os livros na biblioteca, né, que os livros, em geral, eles ficam nas casinhas desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Olha só, nós não estamos usando as casinhas porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros e nem possibilita a boa classificação deles. Então, vejam que ela traz um argumento, né? Aqui outro argumento, já temos um argumento, né? Que esses livros eles ficam nessas casinhas desocupadas e traz um segundo argumento aqui. Então, 2 argumentos. Depois segue o texto. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Neste lugar, a organização não se mantém. Por quê? Olha só outro argumento. A organização não se mantém porque eles não param em pé, que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Um terceiro argumento. E aí, mais um argumento. Outro problema, devido ao fato de caírem na prateleira, é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, amassados e rasgos. Mais um argumento, 4 argumentos. E aí, ela vai pedir, né, solicitar, para solucionar, ela que eu digo em nome, né, da turma do 7º B. Para solucionarmos esses problemas, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor essa pequena biblioteca. Então, vejam que nós tivemos o quê? 4
Um, dois, três, quatro. 4 argumentos antes dessa solicitação, né, que nós tivemos aqui, ó, uma solicitação, né, para a Márcia Lopes ali, que é a pessoa responsável pela compra desse material. Será que diante dessa situação, né, desses argumentos, a Márcia Lopes atendeu ali o pedido dos alunos? Acredito que sim, porque a carta está bem argumentada, né, está bem trabalhada. Então, vocês viram que teve ali uma defesa, né? Nós tivemos uma defesa de uma sustentação, ela sustentou esse pedido dela no final com todos os argumentos. Então, aí nós tivemos, então, um movimento argumentativo de sustentação. Agora nós vamos falar do argumento de refutação. Isso mesmo, já estou aqui no púlpito para quê? O que esse púlpito tem a ver? Com debate, gente, isso mesmo. O que tem a ver, professor, o debate com o argumento de refutação? Em outras situações, somos levados a mostrar que algo não é verdadeiro ou mesmo colocar em dúvida algum argumento apresentado. Isso é um fato corriqueiro, mas que nem sempre atentamos para o fato de estarmos refutando alguma coisa. Então, a refutação é meio que uma discordância ali, né, daquela ideia. Nós vamos ver, então, agora um vídeo sobre um debate. Acompanhem aí, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui 2 convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, né, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, né, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros, né, fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social, né? Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, né, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer, né, da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, né, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo, entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo, de proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial. Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né?
porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, nós vamos falar então do gênero debate. O debate é um gênero oral de natureza argumentativa, em que duas ou mais pessoas discutem suas ideias, ou mesmo confrontam seus pontos de vista. É formalmente usado por parlamentares e políticos de uma maneira geral, porém, o debate pode ser perfeitamente aplicado em outras áreas, como a ciência, a educação e nas artes. Nós vimos então ali um vídeo, né? Que nós tínhamos duas pessoas debatendo sobre o assunto, a questão dos jogos, né? Ali se influencia ou não as nossas crianças e os nossos jovens. Então, o debate ele tem essa função. Esse debate ele pode ser aí de forma oral, né? Vão discutir ideias ali de forma oral com argumentos. Vejam que cada um debatedor ali trouxe os seus argumentos. Um citou Harvard, né? Trouxe outros estudos de faculdades americanas, né, trouxe para esse debate. Então, trouxe argumentos, exemplificações. Então, no debate, né, nesse gênero de natureza oral, nós também utilizamos os argumentos. Nós podemos debater com esses argumentos, cada um com o seu ponto de vista, tá bom? Continuando, então, o gênero debate é visto como um diálogo formal, que possibilita a divergência de ideias. Por isso, o assunto debatido deve ser potencialmente polêmico para que resulte em um possível duelo de opiniões. Tá? Geralmente, então, aí, nós vemos muito nos debates políticos isso, né? Colocado ali um tema, educação, saúde, para que os candidatos eles discorram sobre esses temas e são temas polêmicos e acabam tendo divergências de opiniões, porque cada um tem seu ponto de vista e sua ideia. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nos exemplos de argumentos de refutação. Embora a internet tenha se tornado uma fonte vasta de informações, é importante reconhecer que sua utilização indiscriminada pode trazer desafios significativos. A facilidade de acesso a conteúdos nem sempre confiáveis pode comprometer a qualidade do aprendizado, levando a uma assimilação equivocada ou distorcida de informações. Além disso, o excesso de tempo online pode resultar em distrações constantes, afetando a concentração e a profundidade do estudo. Ademais, a dependência excessiva da internet pode diminuir a capacidade de reflexão crítica e análise independente, uma vez que os alunos podem se tornar passivos diante do grande volume de informações prontamente disponíveis. Assim, é imprescindível exercitar o discernimento ao utilizar recursos online, promovendo uma abordagem crítica e equilibrada para aproveitar os benefícios educacionais da internet, sem sucumbir às suas armadilhas. Então, vejo que o nosso argumento de refutação é o quê? É uma discordância de ideias, né? Eu vou discordar dessa ideia. Voltando aqui para o nosso primeiro exemplo, né, embora a internet tenha se tornado uma fonte vasta de informações, é importante reconhecer que sua utilização indiscriminada pode trazer desafios significativos. Então, vejam, não vai mais se falar aqui que a internet é uma fonte vasta de informações sem causar danos a ninguém, né?
Então, a utilização indiscriminada pode trazer desafios significativos. E aí, então, vai se falar desses desafios significativos, né? Então, o acesso a conteúdo nem sempre confiável, né? Pode comprometer aí a qualidade do aprendizado. O excesso de tempo online pode resultar na distração constante, né? Dependência excessiva da internet pode diminuir a capacidade de reflexão crítica e análise independente. E é imprescindível exercitar o discernimento ao utilizar os recursos online. Vejam que o autor ele trouxe vários elementos, vários argumentos aí para, né, discordar da ideia de que a internet ela só traz, então, coisas positivas, né? Ele já começa dizendo que não é isso, e aí vai se colocando argumentos para discordar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no argumento de negociação. O que é isso, professor? Ó, já em situações em que aparentemente há uma confusão nas informações dadas, uma contradição, por exemplo, geralmente acabamos por mostrar essa falha e apresentar uma outra conclusão para o mesmo fato. Neste momento, argumentamos por negociação, ou seja, mostramos a falha e contradições e negociamos o acerto por meio de novas ideias. Nós vamos ver isso, então, aí no artigo de opinião, né? Essa negociação dentro do artigo de opinião, que tem como a intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, né, o locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas, sites de internet e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Vamos ver, então, um exemplo de artigo de opinião. É inegável que a internet representa uma fonte inesgotável de informações e oportunidades de aprendizado. Seu vasto alcance e diversidade de conteúdos oferece aos estudantes recursos valiosos para complementar o ensino tradicional. No entanto, é importante reconhecer que o uso responsável da internet é fundamental para maximizar seus benefícios. Enquanto a rede municipal pode oferecer materiais educativos e ferramentas interativas enriquecedoras, também é palco de desinformação e conteúdos duvidosos. Portanto, é essencial que os alunos desenvolvam habilidades de discernimento, avaliando criticamente as fontes e verificando a veracidade das informações encontradas online. Dessa forma, ao aproveitar as vantagens da internet como recurso complementar de aprendizagem, os estudantes podem adquirir não apenas conhecimento, mas também habilidades essenciais de seleção e análise de informações, preparando-se para o uso consciente e produtivo da vastidão digital disponível. Então, vejam que dentro do artigo de opinião, nós temos ideias diferentes, né, desse exemplo, e aí no final nós damos uma outra conclusão ali, né, uma outra ideia para negociar tanto uma situação quanto a outra. E aí nenhuma nem outra, né? A gente vai sugerir outra situação dentro desse artigo de opinião, que é muito comum, né, ter aí esse movimento argumentativo que é o de negociação, tá bom? Então, nós não podemos esquecer, um ponto de vista só é válido se houver argumentos, tá? Um argumento pode ser criado através de 3 movimentos: a sustentação, a negociação e a refutação. Sustentação ocorre quando você apresenta seus argumentos. A negociação relativiza-se um posicionamento diferente, mas contra-argumentando. E a refutação é a rejeição total de ideias contrárias ao ponto de vista defendido, certo? Então, são esses pontos que nós não devemos esquecer, né, que ficou bem registrado na nossa aula de hoje, certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau, tchau!